Eu era um professor de matemática e na minha vida foi um grande desafio porque eu sempre fui muito tímido e eu obtive uma oportunidade no Ministério da Agricultura para ser um gerente de rede de um andar. Quando eu fui para o Ministério da Agricultura como estagiário, meu salário reduziu 4 vezes. Dali surgiu um convite de um proprietário da Oxen para que eu me tornasse um estagiário na empresa de certificação e rastreabilidade dele. E convidado pelos demais sócios a estar junto com eles dentro da sociedade. Haja visto ali um bom trabalho que a gente fazia nessas diversas áreas. Todo dia junto com o produtor rural, me vende aí 1000 brincos. E aí você, digamos, fica ali intermediando esse pedido junto aos fabricantes existentes. E aí foi onde a gente viu nisso mais uma oportunidade. E tem aquela história, né? O macaco que tá sentado num galho só, se esse galho quebrar, você tá enrolado. Acabou, né? Você tem que ter ali uma outra fruta, uma outra árvore para você se alimentar dela, né? Está começando mais um MFcast, podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e hoje vamos falar da importância da rastreabilidade e identificação animal. E para esse assunto, estamos aqui hoje com Rômulo Canheto. Tudo bom? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante para a pecuária brasileira. É isso, e aqui ao meu lado, o Walter Celani, tá bom, Walter? E eu, bom demais da conta. A prosa hoje é boa porque é muito bom, porque nós vamos poder orientar vários produtores rurais e eles entenderem da importância que é ter identificação no seu rebanho, que leva a uma série de coisas, inclusive valorização do produto dele. E olha aqui, fecha aqui, por favor. Chega no Walter. Chega aqui, ô Rafael, olha aqui, o que a PEC Forte trouxe pra gente, ó. O chaveiro do MFcast. É legal, bom. Hein? Obrigado. Eu que devo ser grato e é uma lembrança aí, com muito carinho para vocês. Muito beleza. Bom, vamos lá. O Rômulo, como é que essa questão aqui a identificação, eu vou chamar de, como é que o agronegócio entra na sua vida nesse caso? O agronegócio iniciou na minha vida pós um estágio que eu fiz no Ministério da Agricultura. Antes disso, eu era um professor de matemática, estava estudando ciência da computação e me vi numa posição de, se eu estou formando em ciência da computação, o que eu estou fazendo como um professor de matemática? Eu tenho que procurar algo dentro do meu processo de formação. Tá. E eu obtive uma oportunidade no Ministério da Agricultura para ser um gerente de rede de um andar. E aí, daqui a pouco, a coisa foi desempenhando ali, a gente se tornou um responsável por todo o prédio, uma comunicação com o Ministério da Agricultura de Brasília. Dali surgiu um convite de um proprietário da Oxen, que atuava junto ao Ministério da Agricultura, era um delegado, né, do Ministério da Agricultura, um nome antigo. O nome hoje atual é o superintendente. Para que eu me tornasse um estagiário na empresa de certificação e rastreabilidade dele, a Oxen, que é uma empresa com credenciamento no ano de 2001. Então, a minha, vamos dizer, essa inserção no agro se deu por aí. Tá, né? Essa, na hora, quando você estava no ministério, era fazendo o que ali exatamente? Cuidando da parte de tecnologia. Toda a tecnologia do Ministério? Sim, dos softwares, da parte de comunicação, junto a Brasília, porque é Brasília que faz o armazenamento e disponibilização dos softwares para as demais unidades da federação. Tá. Então a gente fazia com que essa comunicação se permanecesse estável, né, e bem como também dentro do próprio prédio. E aí, daí surgiu o convite para você ir para Oxen. Para Oxen. O que é a Oxen? Oxen é uma entidade credenciada pelo Ministério da Agricultura para poder atuar junto a propriedades que desejam habilitar e ter a possibilidade de exportar seus animais para o mercado europeu. Tá. É uma demanda da Europa, há um passado da vaca louca, e também no momento ali existe uma barreira para dificultar a entrada de produtos, né, vamos dizer, brasileiros junto ao mercado. Então, vamos dizer, os produtores que estavam ali perdendo
o seu acesso dentro do seu próprio mercado, haja visto a carne brasileira tem um acesso por um preço muito competitivo, colocou como uma barreira para dificultar a rastreabilidade, que também já existia dentro daquele país, como também nesse quesito sanitário. Foi um mix. Tá. Né? Aí criou-se uma instrução normativa que dá-se todos os parâmetros que o produtor rural deve seguir para que esse animal esteja apto para atender essas exigências desse mercado. E aí, que ano que foi isso? 2001. 2001. A primeira instrução normativa se deu no ano de 2001. Tá. E você foi para lá como o quê? Estagiário? Estagiário. Eu entrei na Oxen em 2003 como estagiário. A instrução normativa ela é de 2001. A Oxen é uma empresa que foi concebida em 2002. Né, desse inteirinho de 2001 para 2002, é uma empresa que trabalhou para apresentar um software. Essa comunicação de dados, né, que o produtor rural procura a certificadora para informar os nascimentos, as entradas, as saídas, as mortes, e há a necessidade de um software para transmitir esses dados para o Ministério da Agricultura. Tá, então você ia fazer a volta lá para onde você trabalhava, que era o Ministério da Agricultura. Exatamente. E aí a Oxen, para oferecer não somente o que era uma exigência do Ministério, para ser um diferencial para o produtor rural, criou um software que entregava ali, inclusive, uma gestão. Né? Pesagem de animais, estação de monta, intervalo interparto. E aí, então, ficou ali nesse período de 2001 a 2002, criando esse software, e em 2002 ela foi credenciada junto ao Ministério da Agricultura. Mas essas são informações que ficavam armazenadas só para o produtor rural ou tinha uma integração com o Ministério da Agricultura e passava essas informações? O produtor rural, ele tem um papel, ele é um elo da cadeia, né? Então, quando a gente fala do Sisbov, tem o frigorífico, o produtor rural, certificadora e a indústria de elementos de identificação. Então, cada um tem seu papel dentro dessa instrução normativa. E o papel do produtor rural ali é manter a parte de animais em equivalência junto à defesa sanitária, né? E a parte documental que ele tem que apresentar junto a um livro de registros que ele tem que permanecer armazenado para uma auditoria do Ministério da Agricultura, das entidades entendi. Da União Europeia que visitam o Brasil também para validação de todo o sistema. E aí depois, como estagiário, você foi crescendo dentro da empresa? Como é que foi esse processo, né? Ali a gente entrou para fazer a mesma função que já fazia no Ministério da Agricultura, gerenciar esse software, proporcionar nele ali uma evolução, cuidar da rede de informática, que tudo funcionasse adequadamente. E no decorrer do dia a dia, a gente foi percebendo que poderia contribuir não só aquilo que a gente foi demandado. E é um instinto da gente, às vezes, que aflora, de você também poder participar e colaborar junto a outras áreas da empresa. Porque a empresa tem uma área comercial, a empresa tem uma área técnica, tem uma área administrativa, financeira. Aí eu fui vagarosamente podendo contribuir com o conhecimento que a gente tinha, com a vontade de ver as coisas acontecerem em outros setores da empresa que não somente o que eu fui contratado para estar, que era o de tecnologia. Deixa eu só te fazer uma pergunta, por exemplo. Você falou que você já era professor quando estava no Ministério. No Ministério da Agricultura. Antes de ir para o Ministério da Agricultura, eu era professor de matemática. Tá. Você já era casado nessa época? Não era casado. Nessa época, eu estava namorando. Tá. E aí... E foi através, inclusive, da minha sogra esse primeiro grande emprego de professor. Que na minha vida foi um grande desafio, porque eu sempre fui muito tímido. Para entrar numa loja, no shopping, para comprar uma calça, eu tinha que entrar com a namorada. Senão eu não me travava ali, pedir para experimentar, perguntar preço, uma cor e etc. Você entrava no shopping, mas saía sem as calças. Vergonhoso. Não, quer dizer, não é isso que eu quis dizer. Saía sem comprar calça. Tá certo. Se eu não tivesse alguém para me apoiar nessa dificuldade que eu tinha, então foi um dos primeiros grandes desafios que eu tive que superar na minha vida, foi esse. Timidez. Timidez. E aí você adentrar numa sala com 40 pessoas, e se você sai dessa sala, entra em outra sala com mais 40, entra com mais 40, porque são 5 aulas durante um dia. Perfeito. E dentro dessas 40 por sala, tem ali culturas diferentes, religiões diferentes, formas diferentes, formações diferentes. E para um tímido e um professor de matemática que já tinha reprovado em matemática por 2 vezes,
foi um grande desafio na Não, minha e vida. matemática que é uma matéria que complica, né? Complica muito. Nossa. Você era professor de matemática, mas você fez. Que você falou que você repetiu. Eu era de computação. Ah, tá. Isso que eu tô dizendo. mas Você era de computação. Na minha quinta série eu reprovei matemática e no primeiro ano eu reprovei matemática. Então- Tá vendo? E virou professor de Claro. Virei professor de matemática. A reprovação não desabilita, não, né? Então, eu aprendo A mais. força de vontade, o querer, né, e a necessidade te fazem se preparar para algo que um momento talvez você não estava pronto. Aí você saiu, teve esse desafio, deu aula, passou a timidez. Passou a timidez, venci, me tornei um excelente professor de matemática, conhecedor de todos os exercícios. Para isso eu resumi todos os livros de todas as séries, de quinta ao terceiro ano, e podia me entregar qualquer exercício que eu era apto a resolver. Tá. Eu digo era por quê? Porque se me apresentar hoje um exercício mediano, eu já não dou conta de resolvê-lo mais. É verdade? É verdade. Mas é mesmo, deixa de praticar, né? É, exatamente. Deixa de praticar. A chamada prática e repetição, né? É. Você pega o jogador de futebol, ele fica repetindo, dominar no peito e chapar. Você que já galgou sua família, como você me disse, já foi um profissional. Por que todo dia ele tá ali treinando um pênalti, treinando uma falta, um cruzamento? É a repetição. Repetição vai levar não só à perfeição, como também você manter o que você já conquistou. Perfeito. Então, se você não repetir, você vai deixar de ter aquilo que um dia você já foi bom. Me lembrou o Ariano Suassuna, né? Ele em matemática, eu era tão ruim em matemática que eu fazia 4 contas de somar, assim ele falava. Todas as 4 davam um resultado diferente e todos errados. Não acertava. Não acertava nunca. Mas aí você foi. Depois disso, você foi pro Ministério da Agricultura Sim, e depois, posteriormente, para estagiário, para estagiário dentro da Oxy. dentro da Oxen. Exato. Eu te perguntar, por que quem que largaria um emprego? Porque quando você está no Ministério da Agricultura, você está meio que estabilizado. Exato. Para chegar e virar estagiário de uma empresa que estava nascendo com um negócio novo que ninguém sabia se ia dar certo ou não. Exatamente. Dentro disso que você me pergunta, eu tenho muitas coisas interessantes para falar para você. Essa relação que eu já possuo junto ao Ministério da Agricultura aí de 2003 a 25, 22 anos, me deixa muito surpreso nesse sentido, porque dentro do Ministério da Agricultura e também outras entidades públicas tem mentes brilhantes. E às vezes procura esse lado de uma entidade pública porque, vamos dizer, vai ter um trabalho ali a longo prazo, vai ter uma segurança, Estabilidade. mas a capacidade técnica, de inteligência, de processo desse pessoal, ela é surpreendente, ela é digna de admiração, né? Mas a minha questão junto ao Ministério da Agricultura, eu saí de professor para buscar um trabalho na área de tecnologia. Aí no Ministério da Agricultura, tecnologia. Do Ministério da Agricultura, oportunidade para a Oxen em tecnologia. Então eu quis deixar o mundo da matemática, porque ali eu poderia ser um professor de cursinho, daqui a pouco um professor de faculdade, as coisas poderiam me Não, até encaminhar. aí perfeito. Você saiu de professor para ir para o Ministério da Agricultura. Exato. Eu falo do Ministério da Agricultura para ir para uma empresa que você não sabia o que ia virar. Errado. Exato. Mas dentro do Ministério da Agricultura, o que eu poderia ser ali dentro? Daqui a pouco, um contratado, porque eu era um terceirizado dentro do Ministério para cuidar da rede. Tá E certo. dentro do Ministério da Agricultura, eu poderia, daqui a pouco, me tornar ali quando você tornar um concursado para cuidar da rede, né? Mas na minha vida eu nunca busquei esse caminho de, vamos dizer, ficar ali no conforto ali. concurso, né? Eu queria buscar algo maior. Eu sempre soube e busquei que a gente teria uma capacidade de avançar mais, né? Ah. Tanto E que- quando você foi para a Oxy, você já estava casado ou não? Não, ainda namorava. Quando eu era professor, eu tinha um determinado salário. Quando eu fui para o Ministério da Agricultura como estagiário, meu salário reduziu 4 vezes. Ah, puta que pariu. Então eu falei, foi uma decisão importante na minha vida. Quem Sem deixa dúvida. de ganhar 4 vezes menos para poder buscar algo. Então acho que é aí que Deus sabe de tudo que faz na vida da gente. Eu falei tudo bem, mas agora com esse detalhe não é tudo bem. Se você sai de um salário, 4 diminui vezes. 4 vezes para...
estava já bem estabilizado como professor, muito querido. Teve um momento de a diretora tirar a matemática e me passar a geografia e para passar algumas turmas para outro professor de matemática. Quando os alunos chegaram, não estava eu ali dando aula, todos os alunos levantaram e falaram, se não for com o Rômulo, eu não estudo. Isso era onde? Isso era num setor, era numa escola estadual, Mas em que cidade? aqui em Goiânia mesmo. Aqui em Goiânia Aqui em mesmo? Goiânia mesmo. Ah, tá. Então, no Ministério da Agricultura, 4 vezes menos. E aí eu fiquei meio período no Ministério da Agricultura. E aí depois que esse... Mas aí você teve que mudar pra Brasília ou continuou? Não, em Goiânia? continuei em Goiânia. Tá. E aí em Goiânia fui para a Oxen fazer o outro período que eu não fazia aqui no Ministério. Eu trabalhava meio período. Aí depois eu fui para a Oxen para outro meio período. Ah, você fazia os dois. Sim. Ah, E aí, tá. rapidamente, eu já passei a ficar integral na Oxen. E aí, dali, como eu falei, o destino vai encaminhando a vida da gente. De um professor, para quem estava com o objetivo de trabalhar na área de TI, ciência da computação, e daqui a pouco eu já me vi em um outro mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Romulo. Hoje, o TI, né? Porque hoje já não fala nem mais em ciência de computação, né? Exato. Coisa de doido. É uma profissão hoje que é muito procurada, e o pessoal escolhe onde vai trabalhar. Exato. Se você E o Brasil brigar tem com o cara do TI, você tá morto, né? Exato. Porque Exato. sai, vai embora e tá empregado no outro dia. Exatamente, assim. Te deu algum arrependimento de não ter continuado na carreira de TI? Não deu um arrependimento porque as coisas foram se encaminhando tão bem na minha vida que eu nem olho para trás nesse sentido. Ah, De pensar que eu poderia ter alcançado um bom caminho também sim. nessa profissão, né? Que foi da minha formação de graduação, né? Tá. E aí na Oxen, como é que você foi crescendo lá dentro? Na Oxen ali tinha esse grupo técnico a campo, porque a gente faz vistorias, né, para poder validar os processos que o produtor rural executa nos períodos de 6 meses, quando ele é um produtor de CRI, que ele não tem confinamento, e quando ele confina, ele tem que receber visitas das certificadoras por 2 meses. Tá. Então a gente foi ajudando ali a fazer uma gestão, uma logística dessas viagens, para que elas fossem de uma forma que ficasse, por exemplo, mais barata para o produtor rural. Tá. Se eu juntasse produtores rurais de uma determinada região, eu poderia fazer vistorias, antecipar ou postecipar algumas, eu poderia fazer com que o quilômetro rodado para esse deslocamento do nosso técnico na propriedade do produtor se tornasse mais em conta para ele. Tá. E também que o nosso técnico deslocasse menos nas viagens. Se você manda um supervisor para ir lá em Mozarlândia, segunda-feira, aí daqui a pouco você manda outro supervisor para ir lá em Araguapaz, na quarta, e daqui a pouco você manda outro para ir lá em São Miguel na sexta, por que não você fazer uma rota, né, que você pode com isso fazer numa viagem só, O mesmo profissional e o pode mesmo fazer profissional e economizar para o produtor rural. Todo mundo paga mais barato. Exatamente. Então, Faz uma tudo. rota. E aí, o que vocês auditavam lá na Oxen? Qual que era essa certificação? Era baseada em quais critérios? a certificação, para você iniciar nela, você tem que apontar a localidade da propriedade, latitude e longitude de onde ela está. Você tem que apontar quem que é o proprietário da terra e quem são os produtores que a exploram. Então você, com isso, apresentou um cadastro junto ao Banco Nacional de Dados. O próximo passo é você colocar identificadores, um brinco e um botão com um número único individual que quem libera é o Ministério da Agricultura em todo o plantel que está ali na propriedade. Sempre pedindo ali um pouquinho a mais, prevendo uma entrada de animais ou nascimento de animais que podem acontecer. Então, pediu o brinco para todo mundo, colocou o brinco no rebanho todo. Próximo passo é acertar esse quantitativo junto ao órgão de defesa animal. São 3 contas bancárias que tem que andar em dias. O físico tem lá 1000 cabeças com a sua faixa etária, por sexo, intervalos de data, 0 a 12, 3 a 24, igual na defesa, você inicia aqui essa conta bancária. A outra conta bancária é a defesa pecuária. E a outra conta bancária é o Banco Nacional de Dados. Né? Então você tem o físico, você tem o banco de dados que gere o Sisbov e você tem a defesa pecuária. Beleza, startou, tá tudo em equivalência.
o Roberto vai fazer uma aquisição de animais do Rômulo. Então o Rômulo vai sair com a GTA de 100 animais, por exemplo, para o Roberto. O que acontece muito no dia a dia? Na hora do embarque, o animal quebra, um animal não embarca. Então a gente vai ali, manda uma GTA de 100, só que não embarque, só vão 99. Então o Roberto e o Rômulo têm que fazer um acerto na defesa pecuária para que lá na defesa fique com a mesma quantidade, porque senão as 3 contas já vão deixar Já dá bagunça, de hein? equivaler. Né? Então você vem com todos esses eventos: entrada, saída, nascimento, morte, reidentificação dos animais que às vezes perdem um elemento. O produtor rural vem fazendo tudo isso, vem guardando esses formulários específicos em ordem em um livro de registro. De 6 em 6 meses, quando ele não confina, a certificadora vai lá validar todo esse processo. E de 2 em 2, quando ela está confinando, ela vai lá validar todo esse processo. Então, o que é visto? Se as GTAs de entrada foram comunicadas nos prazos hábeis apontados na instrução normativa, se as saídas foram feitas de forma correta, e aí que entram aí as ferramentas de gestão. Entram os softwares, os bastões para ler chips eletrônicos, para auxiliar e mitigar os erros que acontecem. E fizeram com que, num passado, aí, uma rastreabilidade ficasse muito, vamos dizer assim, indesejada pelo produtor rural, né? Perfeito. Devido a essa dificuldade de mão de obra no campo, como também dessa mão de obra levar essa operação de forma correta no dia a dia. Legal. E aí, conforme você foi fazendo mexendo com logística e tal, foi subindo, hoje chegou um tempo que você ficou proprietário da própria empresa que você estava fazendo Que eu estágio. iniciei como estágio. Isso se deu em meados do ano de 2009, e de uma maneira bem interessante. A maioria das pessoas que passam para uma sociedade, seja ele colaborador ou não, seja ele de fora, é por aquisição. Eu, no meu caso, fui convidado pelos demais sócios a estar junto com eles dentro da sociedade. Haja visto ali um bom trabalho que a gente fazia nessas diversas áreas, de parte técnica, de parte de gestão. E foi, inclusive, queria aqui honrar uma pessoa, né, que me deu essa oportunidade, foi o delegado do Ministério da Agricultura lá, inicialmente, junto com os demais que estavam ali também. Isso é algo muito importante de dizer, que a nossa empresa ela foi formada por superintendente, né, o delegado, tinha proprietário que era da Secretaria de Agricultura e tinha proprietário também que era da Emater. Então ali, naquele momento, vamos descontar aqui, estou com 45, 22, 20 anos, eu estava com 23, né? A nossa formação foi de ter que levar adiante um respeito, uma credibilidade, uma segurança de pessoas que estavam ali na vida pública, em cargos de alto escalão dentro do nosso estado, né? Então foi daí que a gente entrou. O delegado do Ministério da Agricultura é o VES, por questões de saúde, já não queria mais estar dentro da sociedade e nos deu a oportunidade, cedeu as cotas dele para que a gente entrasse em 30% da sociedade da empresa. Interessante, hein? Interessante. E aí, depois disso, você... Porque pelo que a gente vai vendo na história, a questão do empreendedorismo está desde o começo lá, né? Porque Sim. quando você larga uma coisa para entrar na outra e fazendo, 4 vezes menos, tá doido. você tem que ter uma cabeça diferente, que você queria vislumbrava algo maior, Algo né? maior. Você, depois disso, acaba criando mais coisas, né? Como é que foi essa criação de outros elementos para que você pudesse ser hoje empresário aí, que você tem Correto. sucesso bastante nas suas coisas aí? A identificação animal, os brincos, né, são um produto inerente e necessário para a rastreabilidade animal. É através deles que é colocada, gravada a numeração única e individual que cada animal possui, disponibilizado pelo Ministério da Agricultura. Então, se nós já estávamos ali no campo, no dia a dia com o produtor rural, tendo acesso a ele. E é uma questão muito interessante, porque é uma relação muito de proximidade. Tá. Né? Em outras relações comerciais, às vezes você fala ou vê seu cliente muito pouco. No nosso caso, a gente vê o cliente muito. Mas você tinha relação comercial ou você ficava só na parte interna de Na software? parte, isso também foi uma pergunta interessante. Devido à timidez, que foi superada lá como professor de matemática, a parte comercial ela não existia na minha vida.
Tá. Não tinha conhecimento comercial nenhum. Então, eu bobino aqui a fita um pouquinho. Lá no momento dessa disponibilização de 30% de cota para mim, eu disponibilizei 10% para uma pessoa que era um grande comercial que a gente tinha dentro da empresa, Tá. porque eu percebia que para mim era melhor ter 10% de uma empresa que poderia avançar muito através de uma pessoa que poderia ajudar muito no comercial, do que ter 30% de uma empresa menor. E dei 10% para outra pessoa que era muito bom também na parte técnica, na parte de responsabilidade técnica. Então, dos 30%, você distribuiu 10% para um vendedor e outro uma parte técnica. Uma parte técnica, para ter um pilar forte, a gente poder avançar e crescer juntos e também estimular, né? Perfeito. A pessoa ali como proprietário a querer se dedicar mais, avançar mais, né? Interessante, você deu pro cara para ele te deu em forma de trabalho, é isso? Exatamente. Porque Não pagou, você não vendeu não vendi. Da mesma forma que eu também recebi, eu não paguei pelos 30%, eu também cedi em ato contínuo, pedi um prazo para pensar se eu receberia, como que era, e desenhei com esses dois que eu receberia se eles estivessem comigo nesse sentido, né? Perfeito. Legal. Quer dizer, duas coisas aí, vamos acumulando as coisas, né? Primeiro, sai do emprego ganhando 4 vezes menos, aí depois vai para uma empresa, cresce nela, ganha parte da empresa e distribui. Exato. E aí foi onde a gente percebeu essa oportunidade da identificação animal. Todo dia junto com o produtor rural, todo dia junto, você vai pegando uma credibilidade, uma amizade, uma familiaridade muito grande. E você receberia deles, recebe, né, do produtor rural, ó, me vende aí 1000 brincos, porque eu vou entrar com 1000 animais. E aí você, digamos, fica ali intermediando esse pedido junto aos fabricantes existentes. E ali Entendi. Aí tá. Você recebia a demanda e mandava para um fabricante que existia aí, os grandes players, as multinacionais que estão aí no mercado há 50 anos. Perfeito. E aí foi onde a gente viu nisso mais uma oportunidade e tem aquela história, né? O macaco que tá sentado num galho só, se esse galho quebrar, você tá enrolado. Acabou, né? Você tem que ter ali uma outra fruta, uma outra árvore para você se alimentar dela, né? Todo o mercado ele é cíclico, então você pode surfar muito numa onda de um mercado enquanto ele tá muito grande. O Sysbov ele já teve 27 mil propriedades habilitadas. Nossa empresa Oxen, ela já teve mais de 2.700 clientes ativos. E uma informação interessante, teve uma ocasião que a União Europeia falou, vou fazer uma missão no Brasil e eu quero que vocês da entidade pública apresentem para nós as propriedades que estão certas, que nós vamos auditar algumas. Quando o Ministério apresentou essas normativas, não tinha missões no Brasil. Até comentar com vocês um período interessante que, mais uma vez, a gente acredita muito e é muito importante uma entidade pública, o Ministério da Agricultura, em todos esses processos sanitários do Brasil. A União Europeia, então, veio ao Brasil, fez uma visita de 27 mil propriedades, dá um chute quantas estavam dentro do figurino aptas a permanecer. Eu vou dizer que não tinha 10%. Quer chutar? Deixa com o Walter, ele que é bom de chute. 600 propriedades de 27 mil. Ou seja, não tinha 2%. Não tinha 2%. 2%. Em Goiás, uma única propriedade, um cliente nosso permaneceu habilitado. E esse produtor rural, no período enquanto ele esteve habilitado, ele chegou a lucrar R$15 a mais por arroba. Então, peraí, você tinha 27 mil e eu tinha fazendas que estavam... não é habilitada, que estavam... habilitadas. Existe uma lista, tá. O Ministério da Agricultura transmite quinzenalmente uma lista de propriedades que são reconhecidas pelo Ministério da Agricultura para a União Europeia como aptas a exportar para a União Europeia. Que era 27, né? 27 mil. Uhum. E dessas 27 mil... somente 600 se tornaram aptas a cumprir com todos os requisitos que já estavam na normativa. Então, naquele período anterior a isso, a rastreabilidade, essa gestão, era feita de uma maneira, vamos falar assim, do jeitinho brasileiro. E aí vocês, para mandar para a União Europeia, vocês pegaram essas 600 só? Essas 600 propriedades. Tá. E aí essa lista veio ampliando, o Ministério da Agricultura veio, acompanhou de perto, aumentou a quantidade de auditorias nas fazendas, nas certificadoras, e essa lista ela chegou a, no máximo, 3.500, 3.700 propriedades. Aí ela veio reduzindo.
Hoje são 1.200 propriedades aptas para exportar para a União Europeia no país. Vamos pensar numa coisa aqui. Eu não sei se você tem esse número. Quantas propriedades tem de gado de corte assim, que poderiam estar habilitadas? Você sabe esse número, não? Vamos dizer, quando a gente fala em valores de investimento e resultado que o produtor rural recebe para poder fazer toda essa atividade, tirando o que é, vamos dizer assim, tangível, mas não é o dinheiro no bolso, Sim. porque a identificação animal e a rastreabilidade vai proporcionar para ele gestão, vai proporcionar para ele poder fazer um inventário do rebanho, saber qual animal veio no curral, qual não veio e etc. A gente joga aí um ponto de corte que o produtor rural que mata 500 cabeças ano tem uma viabilidade financeira ali, o investimento. Tá, não, beleza, isso aí ok. Eu falo assim, porque nós temos hoje, falam 5 milhões de propriedades rurais. Sim. Mas tem um monte de agricultura, tá? Eu não sei quantas, eu não sei se você sabe esse número de... Desculpa, que é hortifruti, né? Não, não sei quantos são de pecuária de corte, eu não sei. Isso aí a gente afunila um pouco, porque existem alguns estados que não são reconhecidos como aptos para exportar para a União Europeia. Ah, entendi, tá. Então, E depende do estado que ele está inserido também. Isso. Não adianta ele... Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Espírito Santo, São Paulo, são 5 ou 6 somente que estão aptos a exportar para a União Europeia. Então aí você já dá uma enxugada muito grande. E outra é essa do quantitativo de animal que você abate, você já dá uma outra enxugada. Entendi. Isso é para a União Europeia. A União O pessoal Europeia. que está assistindo a gente, porque hoje grande parte do gado é exportado para a China. Exato. Que não é esse caso, né? É a Exatamente. União Europeia. Sim, mas aí você teria o benefício de ganho mais por arroba, né? Exatamente. Só que eu diria, eu não sei se eu tô certo ou errado, mas não é só benefício de ganho por arroba, né, Romulo? Porque às vezes a pessoa fala, vou fazer rastreabilidade para poder exportar, mas a rastreabilidade nesse caso é importante também como gestão, não é? Exato. Exatamente, como gestão. O que você não consegue medir, você não consegue melhorar, você não consegue evoluir. Perfeito. Então a identificação vai te ajudar nesse sentido. A rastreabilidade pode te ajudar no sentido de eu entrei com uma GTA de um determinado fornecedor. Vamos dizer que através da numeração que é acostada em cada animal, o produtor rural vai conseguir apontar ali no final do momento do abate uma comparação do lote que entrou do Walter em relação ao lote que entrou do Roberto, o que performou melhor do que não performou o melhor. Então isso já te dá uma rastreabilidade de quê? De fornecedor. Sim, isso até que isso tem quando o cara recebe de várias fazendas. Exatamente. Né, então como que se ele joga todo mundo misturado ali e não tem uma identificação animal, não dá pra você saber quem é que é. E ele fica só no olho. Eu acho que aqueles ali foram Exato. melhor do que aquele, mas não Exato. sabe direito. Ah, não, tem a marca-fogo, mas no meio daquele volume, no meio como que você vai conseguir medir isso? Então, essa rastreabilidade ajuda, como você bem disse, em diversos quesitos. O produtor rural tem ali 1.000 cabeças. Então, estão todos enumerados. No momento de uma vacina, por exemplo, de um manejo onde ele vai trazer todos ao curral, ele pode ali, através de um sistema informatizado, ou num método mais rústico mesmo, fazer um apontamento ali, de um cara crachá. O número tal passou. Ao final do evento, ele pode saber ali quais animais não vieram para ele no curral. Com isso, ele tem ali exatamente um conhecimento de quais animais faltaram. Ele não vai ter ali um conhecimento de, faltou 50 vir. Ele vai saber que dos 50 que não vieram, 40 eram fêmeas com tal idade, né? 10 eram machos com tal idade. E daqui a pouco o colaborador da propriedade pode buscar num vizinho, pode buscar ali numa grota, vai achando um pouco, vai achando outro pouco, e aí ele tem esse controle efetivo sobre o plantel dele, né? Hoje a gente, após implementar a rastreabilidade em muitas propriedades, percebe que tem ainda aquela situação de troca de animal, o produtor rural continua tendo os 1.000 uma vida, só que do ano para o outro o animal às vezes não evolui. Às vezes ele tem um animal ali Nelore, daqui a pouco ele já tá com um animal mestiço no lugar. Tá. Uma grande parte de produtores rurais, eles não vivem a propriedade, né? Aqui nós não estamos depreciando nenhum. Não, mas é fato, você tem razão. Mas isso aí é um fato, o qual a rastreabilidade e a identificação do animal também auxilia. Mas isso aí é perfeito para quem realmente não precisa viver o dia a dia. Ele vai ter como
mensurar os dados dele, né? Então Exato. ele tem como medir isso, né? Ele pode estar em São Paulo, na indústria dele, vendo o gado dele no Mato Grosso, sabendo o que é o que... Porque nós estamos falando de identificação, beleza, o que não vem para cá, mas também você vai saber a vaca que prenhou, quando ela prenhou, Sim. quando pariu. Então você começa a ter vários dados Exatamente. para que você possa gerir a sua fazenda de uma maneira mais eficiente, né? Exatamente, sem dúvida. É intervalo interparto, aí são diversos dados zootécnicos ou sanitários que uma rastreabilidade e uma identificação animal pode entregar como ferramenta de gestão para o produtor rural poder medir e evoluir. São duas coisas diferentes. É o brinco e o bottom e o software. Não adianta ele ter o brinco e o bottom e não ter software. Exato. Adianta, mas vamos dizer, ele não vai adianta poder assim, mas explorar o Mas você máximo que tem ele 10 poderia. mil cabeças, como é que você vai ficar vendo qual é o bottom daquele ali? Aí você vai ficar só olhando o brinco, tá, não tira nada. E aí, Exatamente. vamos explicar para o produtor como é que funciona o processo mesmo. Ele chama uma pessoa para poder ir até lá, a sua empresa, por exemplo. Sim. Como é que funciona o processo? Aí faz o quê? Cadastramento na base do Ministério da Agricultura, solicitação de brinco, brincagem dos animais, equivalência dessas informações junto à defesa. E aí ele vem fazendo entrada, saída, nascimento, mantendo essas informações aí no banco de dados. Tá. E a gente faz uma vistoria. Pós 3 meses, a gente tem que fazer uma segunda vistoria na propriedade para validar se os eventos que estão acontecendo ali estão ok. Tá. Quando a propriedade não confina. Se ela estiver confinando, com 45 dias a gente pode pôr a segunda vistoria. Somente após a segunda vistoria a gente convida, através de um ofício que a gente remete à Defesa Pecuária, para que ela receba uma auditoria oficial para credenciamento e habilitação da propriedade. Então vem a agrodefesa, né? No caso eu falei agrodefesa aqui, como é aqui em Goiás. Vem a unidade veterinária local do estado, né? Junto com o Ministério da Agricultura ou de forma separada, Tá. para poder chancelar e validar aquela gestão que aconteceu. Pós essa vistoria e aptidão, o Ministério da Agricultura remete uma informação para a Europa que aquela propriedade está apta para poder exportar. Dali em diante, o produtor rural passa a poder comercializar junto ao frigorífico o seu boi com um diferencial que é pago por todo esse trabalho que ele executa. Lembrando que se ele não quiser nada disso, ele simplesmente pode ter o software e os brincos, os bottom, e não precisar ter vistoria. Não quero precisar. que ninguém venha aqui porque eu não vou. Exato. Eu só quero para controle. Exato. Já é suficiente. Já é suficiente. Para que ele tenha... Aliás, eu falo para você, igual você falou assim, a partir de 500 cabeças já se pagam a venda. Eu acho que a partir de qualquer número se paga, né? Sim. Porque ele vai estar conseguindo medir de fato. Né? Que é uma Sim. coisa hoje que a gente fala toda hora aqui, vários episódios. Se a pessoa não for profissional, ela não vai conseguir se manter no... Não Porque a vai conseguir pecuária, se manter. como disse o Maurício Veloso, antigamente era fácil. Exato. Qualquer coisa, perdendo dinheiro dava... Não tendo gestão dava, tendo gestão mais ou menos dava, e tendo gestão boa também dava. Então hoje já não é mais assim. A pecuária está se tornando eficiente até para poder ter a sua colocação perto da agricultura, né? Então, E a sua empresa tem que ser certificada pelo Ministério da Agricultura, autorizada pelo Ministério da Agricultura para fazer isso. Então existe um credenciamento que você tem que apresentar. E para esse credenciamento você tem que apresentar todo um manual de qualidade, você tem que apresentar que você faz registro de todas as atividades, existe um procedimento, fluxograma dos processos, basicamente uma implementação de uma ISO, né? Que às vezes se você quiser trazer para acreditar, você acredita. Então o Ministério da Agricultura vem ver se você tem uma estrutura, uma condição, manuais, né? Até quando eles vêm fazer uma auditoria na certificadora, eles fazem uma auditoria com base no manual do que você diz, né, que você vai... Tem uma cartilha ali para cartilha. seguir, né? Exato. Você tem uma obrigação de dar um manual para o produtor rural, um manual para o supervisor de como ele vai fazer aquela vistoria dele, um manual de como o seu colaborador de tecnologia vai processar os dados que ele recebe. É algo muito bem definido e desenhado e estruturado. perfeito. Ô, Rômulo, e como é que nessa
construção que você foi fazendo. Ah, eu não sou bom de venda, botei um cara bom de venda lá na outra empresa que eu era estagiário. Aí você criou essa outra empresa sua. De identificação animal. De identificação. Que a gente vai vendo aqui uma trajetória que você sempre está procurando empreender em algo. Sim. Quando você fez isso, você foi pro comercial ou você já contratou uma pessoa? Ou melhor, perguntando, porque assim, às vezes você já montou uma empresa, mas você já estava bem financeiramente, já podendo falar, não, vou contratar a equipe de venda, ou você Sim. teve que sair para venda? Como é que foi isso? Aí eu vou te desenhar mais um pouco. Chegou um momento que um daqueles dois que eu te disse que eu passei, Os 10%, ele desligou da empresa. Tá. E o outro que ficou nessa parte técnica casou e foi para um interior. Então eu tinha 2 pilares junto comigo no dia a dia. Digamos que eu ainda permaneci com um deles à distância, mas hoje a gente consegue operar muito bem através da tecnologia. E o comercial deixou de estar comigo. E aí teve que aflorar em mim também esse tino comercial, né? Tá. Que a gente tem conseguido fazer de forma, na minha avaliação, até interessante, né? E também, dentro desse processo, antes de desligamento desses dois, a gente vendo outras oportunidades, inclusive antes da parte de identificação animal, existe dentro do Ministério da Agricultura, quando você é uma certificadora, você não pode atuar com conflito de interesse. Tá. Você tem um produtor rural ali, então você vai emitir uma certificação, se ele está ok ou não. Se você tem outros negócios com ele, você talvez pode pesar, né? E ele fez algo errado, eu vou dar uma certificação para ele, eu não vou? Então, a gente, com o decorrer do tempo, pautado nisso, não havia ainda avançado em outros segmentos. Mas acabamos criando uma outra empresa que não é de identificação animal para exercer outras atividades. Como eu falei lá atrás, o produtor estava na minha porta todo dia e todos os dias a gente estava na propriedade dele, então fomos vendo ali oportunidades que aquilo ali dava para a gente. Por exemplo, o meu público é o público que abate animal. Tá. É o terminador. A menor parte da minha carteira é o que cria, recria e engorda. A maior parte dos produtores que certificam, eles fazem a recria e a terminação, ou também os grandes confinamentos, que daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso, que é um dos motivos que a lista também diminuiu, junto com o que você citou, a entrada da China nesse mercado. A gente viu essa oportunidade. O produtor que está aqui, ele recria um animal para abate. Então, por que não a nossa empresa ajudar ele a adquirir esse animal que ele está comprando? Aí veio uma primeira ideia, onde a gente fez uma importação uma vez de 2 ultrassom, China e Estados Unidos, para contratar uma veterinária numa empresa que a gente abriu, para essa veterinária dar toque em fêmeas, para que a gente tivesse o conhecimento de quem são os produtores, que são os fornecedores de bezerro, para aqueles produtores nossos que fazem a rastreabilidade. E quando é que eles vão ter esse bezerros mamários e tudo? Exatamente. Tudo programado. Exatamente. E dali vinha outras oportunidades. Se o cara tá dando toque, a fêmea que ele vai descartar, vamos colocar ela ali no frigorífico, né? Então a gente também tentou avançar. Fazia essa intermediação. Fazia essa intermediação aí por um tempo, mas não foi algo que prosperou e avançou dentro do nosso dia a dia, né? Tá. E aí, na parte de identificação animal, já ficou algo mais consolidado, né? Nessa parte de outros serviços, eu precisava de um técnico. Haja visto a minha formação, não é uma formação no meio, e existem muitas nuances, como qualquer negócio. Eu tenho a dizer que, se você vai empreender em algo, ou você vai pagar o preço por um tempo para aprender sobre aquele novo negócio, ou você vai ter que trazer um profissional muito bem remunerado ou com conhecimento específico para te poupar daqueles erros. Então, como eu não tinha esses requisitos e o sócio, o qual fazia essa parte técnica e tinha esse conhecimento de zootecnia, de veterinária, para poder medir a qualidade de um animal ou não conseguiu avançar com essa parte. No decorrer do tempo, a gente não seguiu com esse projeto adiante, né? Tá. Aí na identificação animal já é diferente, que você precisa ali estabelecer uma indústria, formatar um processo, basicamente como uma certificadora. Você não precisa ter um conhecimento tão técnico aprofundado. Exato. E esse sim a gente conseguiu estabelecer bem e estamos num bom espaço nesse mercado aí.
E esse mercado... Mas então, aí quando você se tornou sócio dessa empresa, essa questão, você já começou, quando você virou sócio, você começou a sua remuneração melhorar? Sim. Aí você já estava com capacidade para, que é o que você falou, eu tenho que contratar, se eu não sei fazer, eu tenho que contratar um cara bom para poder fazer para mim. Nessa época você já estava bem estruturado para poder montar essa de identificação de hoje. O que eu precisei fazer? Eu precisei também me preparar, né? Me preparar naquilo que eu me propus a fazer. Certo. Foi aí que eu busquei algumas pós-graduações junto à Fundação Getúlio Vargas. Tá. Eu vim aqui para essa parte administrativa e tinha 2. Então, eu procurei um curso de gestão executiva empresarial, depois eu fiz ali um curso de finança, controladoria e auditoria, para aprofundar cada vez mais nesse mundo de gestão, administração e também prospecção e, vamos dizer, um avançar dentro do negócio e dentro de negócios. Tá. Né? E aí, quando você montou essa empresa de identificação, tem quantos anos hoje? É uma empresa de 20 anos, a que eu possuo atualmente, mas a primeira empresa foi estabelecida no ano de 2013. Tá. Então a gente visitou algumas empresas, foi à China, importou algum maquinário e estabeleceu a primeira empresa em 2013. Ficamos aí num período de 6 meses com todo o estrutural pronto, aguardando aí uma liberação do Ministério da Cultura, apresentação de testes de qualidade, porque um identificador, para você atender a normativa do Sisbov, ele tem que cumprir requisitos, né? E aí esse período aí de 6 meses a gente ficou com tudo estabelecido, aguardando e testes virem dos laboratórios e o credenciamento do Ministério da Cultura ser estabelecido. Tá. Como é que é? Uma curiosidade minha aqui, Romulo, é o seguinte: parte de quem a ideia para o produtor chegar e falar, não, eu acho que eu vou rastrear meu gado. Exato. Quem é que vai provocar isso? Porque eu acho que normalmente, pelos números que nós vimos, o produtor não vai atrás disso. Exato. Como é que provoca essa situação? Como se deu isso no delongo desses 23 anos, então 22, 24 anos de rastreabilidade? Lá no começo, era obrigatório. O que o frigorífico fez? Se você não tiver rastreabilidade, sua remuneração ela é a menor em R$2. Então, basicamente, todo mundo... Por isso que tinha aquelas 27 mil de uma propriedade que foram fazer. Perfeito. Então, vamos falar num tempo lá atrás. Foi assim. E aí veio com essa máxima. O frigorífico remunerava por R$2 a mais por arroba. No momento dessa visita, que vieram só para 600, uma grande parte desses 27 mil tomaram ali uma birra e o frigorífico continuou pagando R$2. E essa evolução que teve lá dos 600 por 3 mil foram aqueles produtores que se sujeitaram, se interessaram em manter o processo de forma efetiva e como deveria ser ali dentro do que estava estabelecido. E acontece que no delongo do tempo, alguns entenderam que R$2 por arroba não era suficiente para que eles continuassem desempenhando toda aquela atividade. Bem como também no delongo do tempo aconteceu da entrada da China nesse mercado, remunerando com R$10, R$15 por arroba, sem a obrigatoriedade e a exigência de uma rastreabilidade. Aí mata a União e de Europeia. uma certificação. Ele precisava ter a qualidade do boi China, né? Exatamente. O requisito do China é a dentição, né, um animal com até 30 meses. Dentro do acordo sanitário Brasil-China fala-se sobre rastreabilidade, mas quando a gente vai aprofundar um pouquinho na rastreabilidade, a própria marca-fogo também é uma rastreabilidade, né? Não tão efetiva quanto com identificação animal, mas Até então, o mercado chinês não exigiu algo nesse quesito de identificação que poderia ajudar muito os fiscais que fazem a avaliação do animal ali na planta frigorífica. Hoje, para você validar um animal China, você tem que fazer a abertura da boca de animal por animal para verificar se ele cumpriu com o requisito ou não. Então você pensa, o Roberto tá ali com um lote de 300 cabeças vendidos para o frigorífico, tem que embarcar. E, Walter, existe uma porcentagem que ele é aceitável. Se você mandar dentro de uma porcentagem a maior do que é permitido, todo o seu lote é desclassificado. Então o produtor rural fica naquela questão. E agora, como que eu faço? Como que eu faço? Mete a formiga no nariz do animal, abre a boca, valida o dente. Deu? Deu. Esse está classificado como apto para a China.
Esse não tá. Então, pensa, se o plantel que está ali sendo vendido tivesse uma identificação animal, o próprio sistema poderia fazer um ponto de corte. É muito mais fácil. Esse animal tem 29 meses, ele tá dentro. Esse animal tem 25 meses, ele tá dentro. Esse não tá dentro. Só que para isso, Roberto, precisa do quê? De um banco de clientes que tenha, vamos dizer, esse animal já pronto. Entendeu? Tá. Então hoje o próprio Ministério da Agricultura fala, não, é perfeito, nós também estamos de acordo, gostaríamos de fazer essa validação lá na ponta, lá no CIF, mas o produtor rural já está pronto? Não está pronto. O produtor rural, ele quer fazer esse trabalho sem ter remuneração? Ele não vai fazer. Se Não, eu vou ganhar não 15 justifica. e eu não pôr o brinco, eu vou ter essa tarefa de pôr um brinco na orelha do animal. Na realidade, Pra quê? justifica. Não, Justifica, porque a partir do momento que ele tem um brinco, independente se é. Porque nós estamos falando Não, mas- aqui, não é de raça, não é da habilitação com visita e tal. Sim, Se ele simplesmente colocar um brinco e puder medir o que ele tem na fazenda dele, já justificou. não. Independente do. Não, mas não do outro, justifica a partir do que eu quis dizer, é que a partir do momento que ele não vai receber um valor a mais por aquilo, não tem justificativa. Tem a justificativa da gestão. Não, entendeu? eu tô Exato. falando, nesse caso do pensamento do produtor rural. Para Ah, ele tá. fala assim: não vale a pena eu fazer. Mas ele não está pensando que o benefício administrativo Pois e é. financeiro. Que às vezes dá mais do que os R$2 do arroba. Pode ser que dá. Sem Pode dúvida. ser que dá, exatamente. sem dúvida. Que às vezes dá até mais que isso. E né? hoje, Tenho. daquelas 27 mil fazendas que tinha, que todo mundo estava esperando exportar para o mercado europeu. Sim. Na verdade, não era nem isso, né? Era obrigatório. Eu Tinha lembro. obrigatoriedade. Eu lembro quando eu tava saindo da faculdade, todo mundo, não, tem que pôr Sim. isso daí. E era tudo de qualquer jeito. Simplesmente você tinha que Era só brincar. né? brincar. Exato. Entendeu? Eles, hoje, o mercado europeu recebe essa carne, está em falta, tem alguma coisa que a gente pode... Tá. O mercado europeu, ele não cresceu, ele não evoluiu. Hum. Então, essa quantidade de propriedades hoje, nessa casa de 1.200, 1.300 propriedades, são suficientes para atender essa demanda. Entendi. E só que existe um fator interessante que a gente percebeu no Delonga dos últimos 10 anos para cá, uma quantidade considerável de grandes confinamentos aparecendo no nosso país. Então, aqueles confinamentos de 100 mil cabeças de abate ano, 70, 80, quando a gente tem muitos, antigamente não existiam, e esses animais que estão sendo entregues partindo daqui para a União Europeia, anteriormente eram entregues de outras propriedades que estavam ali certificadas. Então, um pouco dessa redução na quantidade de propriedade habilitada e apta para exportar se dá a essa suficiência que foi encontrada junto a esses grandes confinamentos que conseguem dar esse atendimento. Tipo uma fazenda conforto. por exemplo. Exatamente. Fazenda Conforto, ela vai representar quantos produtores que abatiam Isso. 1.000 animais? 120 produtores. Uhum. Vamos dar um exemplo. Tá. Ou ela fazia 50 mil lá atrás, então 60 produtores. Nós mesmo temos um escritório lá em Nova Crixás, perto ali da Conforto, do Kiko, Fazenda Bandeirante. Sei. A gente atende ali a maioria desses que eu citei o nome. Então, muitos dos produtores que a gente atendia no passado, a gente deixou de atender por essa motivação, né? Que eles já não fazem mais a rastreabilidade, porque o frigorífico encontrou um valor que é interessante para ele e para aquela grande conta, que acaba tendo uma remuneração Claro. também um pouco a maior, e fez com que esse pessoal não, vamos dizer, se interessasse na rastreabilidade no quesito de remuneração. Mas muito bem colocado pelo Roberto, esses que deixaram, grande parte tem o seu software de gestão, tem a identificação animal como uma ferramenta, né? Para auxiliar eles ali, Que é bem necessário. bem porque necessária. E nesse mesmo mercado que a gente tá falando de corte aqui, mas é a mesma lógica pro leite aí também, Sim. né? Você dá para usar a mesma identificação. A mesma correto? identificação. O brinco, ele é o mesmo. Qual que é a grande vantagem da gente ter porque eu lembro que você mostrou, aliás, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você falou que você não tem tino comercial, né? Mas o seu filho, Deus me livre. Aquele menino Que vende vende é tudo. impossível. Vai vender até o 100. Aquele lá é bravo. Da onde que ele puxou aquilo? Foi no dia a dia comigo. Indo pra escola
busca na escola e vendo a gente negociar, conversar. E a gente teve um tempo atrás na fazenda do Chitão, ia fazer um conteúdo ali, fazer uma entrega técnica e um conteúdo. Chegando naquele momento ali, prévio a essa atividade pré-estabelecida, a gente dá aquele suadorzinho, né? Eu tava com a camisa de linho e eu falei, não, eu vou ali no carro pegar um ar-condicionado pra camisa secar. E a gente vinha aqui fazer o material, fazer o conteúdo, etc. Quando eu voltei de lá, o conteúdo que eu iria fazer não precisava ser feito mais, porque o Júlio já tinha feito ele junto com o Chitão. Ele fez sozinho, sem falar nada. Espontânea, foi lá no carro, pegou o material, veio fazendo uma apresentação, tem até no nosso Instagram esse vídeo dele com o Chitão. Fez ali uma demonstração muito natural, né, dele mesmo. Ele nunca foi ensinado, foi nesse tino mesmo Claro, ouvir. Te ouvindo. Foi ouvindo ali no dia a dia, né? E aí criou nele essa, vamos dizer, capacidade de falar sobre o negócio qual ele está inserido ali junto comigo, né? Interessante. E a capacidade e o jeito. O jeito. De falar, né, cara? Porque eu lembro, nós fomos hoje aqui nós estamos na Agroven, em Goiânia. Aqui em Brasília. Mas nós conhecemos na AgriShow, né? Sim. Na AgriShow que a gente... Uns meses atrás. Meu pai não estava precisando comprar brinco, ele foi lá e comprou. O Júlio simplesmente vendeu. Porque isso é a venda, né? Porque eu acho bom demais. Porque quando você entrega um produto que o cara vem buscar, você não está vendendo, você só está entregando. Ele fez a venda do produto. Você está precisando de brinco? Não, mas você vai comprar. Não, é o tirador de pedido falado, né? Uma coisa é você tirar o pedido, outra coisa é você fazer a venda. Convencer. O do porquê, a importância de... Mas você sabe uma coisa? A gente fica pensando, durante muito tempo, eu trabalhei muito tempo com ovinocultura, e até para isso, como é que você identifica uma ovelha? Aí já, não, pinta. Aí pinta o lombo dela, Sim. vai lá e põe. Não, põe um colar, pega um arame, com aqueles arame encapado com plástico, vai lá e põe um colar nela. Quem tá de colar verde é isso, colar vermelho é aquilo. O brinco era a melhor solução. Porque até depois do advento do celular com câmera que é boa, você chega lá e fala, que número que é aquela? Você faz assim, você já pega o número do animal ali, já sabe quem é quem, facilita muito mais a vida no manejo diário ali, Sim. né? Pra você identificar quem é mãe, quem é filho, é outro tipo de facilidade que promove o produtor rural também, né, Rob? Sim. A identificação do animal em si pelo simples manejo. Pelo simples manejo. Vou te dar um exemplo muito interessante, Roberto. Dias atrás eu recebi uma ligação de um cliente agradecendo não só a qualidade do produto e etc., mas principalmente pelo fato da gente, ao entregar o produto para ele, ter entregue personalizado, com a marca dele, com o nome da fazenda dele numerado. Na região dele, é uma região que está abrindo muito cerca para lavoura. E o animal dele foi passando cerca, foi passando de uma fazenda para outra, passando de uma fazenda para outra, estava a 31 quilômetros de distância. Pelo amor de Deus. Ele recebeu uma ligação da Defesa Pecuária que um produtor rural, né, identificou o nome da propriedade dele, tinha aqueles animais ali, para que ele buscasse os animais ali na propriedade. Então, quantos são os produtores rurais, né, que tem animais às vezes na sua propriedade, quer devolver e não consegue porque a marca-fogo está borrada, ou a marca-fogo está bem visível, mas ele não sabe quem é o vizinho que é dono daquele animal. E pode colocar, por exemplo, eu vou lá, Fazenda Volta Grande. Sim. Eu vou lá e falo, você coloca Fazenda Volta Grande e bota no telefone para contar? Sim, você pode colocar ali num rodapé, normalmente a gente coloca. Porque você privilegia um número para ficar bem legível. Sim, claro. Para facilitar ali a legibilidade. E no rodapé você coloca o número do telefone, mas ali em cima você coloca ali a marca, a fogo ou a logomarca, caso a propriedade tenha, e o nome da fazenda. É legal, rapaz. Mais um recurso. É mais um recurso. Mais uma importância. Mais uma importância. Eu tenho um grande amigo que ele cita outro que ele não entende o porquê. Ele tem 30 mil cabeças e não identifica o seu rebanho. E sempre que ele vai fazer o inventário, dá-se uma falta de 800, 900 cabeças. Ô, louco. Exatamente. Num volume muito grande, a perca também é grande. Então, às vezes, você bota na conta de quem? Da cobra que picou. Não é verdade? Você bota na conta de um animal que atolou, que afogou. Mas você poderia colocar na conta daquele animal que está num vizinho,
que queria e poderia te devolver um animal, mas não conseguiu porque o animal não estava ali identificado. E a identificação ela ajuda muito nisso. Em muitas nuances, em muitas Não, e tem situações. Tem umas coisas que é difícil. O cara assumia gado dele, mas ele pegou e botou brinco. Morria muito. Não, tá morrendo muito. Falei, tá bom, agora a partir de agora traz a orelha. Exato. Traz a orelha do bicho. Tira foto com brinco. Tu ali tira foto com brinco. Então é difícil, vai dificultando também o cara ser enrolado. Exato. Agora, esse brinco, ele vem com o chip nele ou tem que botar um chip? Porque a identificação com bastão tem um recurso assim? Sim, vem evoluindo muito, né? O mais tradicional seria esse brinco visual, como a gente citou, com informações, mas com o decorrer do tempo tem implementado nas propriedades a identificação eletrônica, que é um chip que vai ali na orelha. Dentro desse chip tem ali um transponder, né? Que tem um número dele, e esse número pode ser transmitido pós-lido por um bastão. E esse bastão, se emparelhado com a balança, com o notebook, com o celular, pode receber essa numeração. E aí sim, inicia ali com facilidade, agilidade e assertividade a gestão do animal. Porque você pensa, o animal vem ali com um brinco, né? Que é uma ferramenta importante. Mas esse brinco, ao ser cantado, é 10, 20, 30. Daqui a pouco ele vira 10, 20, 80, porque ele tá sujo e emendou ali. Então tem um índice de erro. Daqui a pouco você pesou aquele animal, tá trazendo ele pela segunda vez, você anotou errado, você já maculou seu resultado. Né? Aquele animal tá cabeceando ali, você tá procurando o número do brinco, você tá perdendo tempo. Com o bastão não, você aproximou com 30 centímetros de distância, a numeração vem pro bastão, é transmitida aí com 20, 30 metros de distância pro dispositivo que ele tá emparelhado, e ali você faz a gestão daquele evento que você está realizando no momento. E ainda tem aquele negócio que a gente vê muito na fazenda, eu cansei de ver isso. O cara tá cantando de lá, 63, o outro, 73. 73. E vai embora. Tem essas coisas que tem demais. Tem demais. Mas você já foi, não faz, você já não sabe o que é mais. Eu lembro muito bem na época que eu trabalhava como veterinário, a gente fazia isso numa fazenda, era uma toda. Passava, tinha vaca que eu palpei 3 vezes. Na verdade, era 3 vacas diferentes. Aí você fala, não, mas aí você pega lá, tinha uma que dava prenha, outra vazia com o mesmo número. Aí ferrou. Bem, eu só. Eu botei a 2 vezes pra ver se. Aí ferrou. Bom, né? Então, assim, era as confusão que tinha, né? Então, que é o que você falou, é exatamente isso. Eu lembro exatamente a gente pegar, às vezes pegar água e tirar aqui para limpar, para ver o que é. Se eu não rende, né? Vamos falar. Para volumes pequenos e medianos vai, mas para um volume maior. Um volume de. Não dá fluidez no negócio. Não dá fluidez no negócio. Hoje tem, você pega cachorro. É um subcutâneo. O subcutâneo. Isso aí. É o que ele falou aí, do chip. Não, mas aí do bovino, normalmente você coloca o auricular. Você coloca na orelha. Não é no. Não. No intraderm. Não. Que isso, Roberto? O bicho já sofre tanto assim, eu sei. Não, No bovino, o mais usado é esse, auricular. É na orelha. E normalmente se coloca o brinco na outra orelha para formar um par. Tá. Com 2 motivações. A primeira é um avião que tem 2 motores. Se perder um, você tem o outro. Isso, né? Exato. E a outra motivação normalmente o brinco fica sendo a chave principal. Então você pega ali, por exemplo, o brinco número 1. Você identificou um Nelore de 24 meses, macho, pesando 300 quilos, 400 quilos. Beleza. E você relaciona o número de um chip. Esse chip tem uma numeração fornecida por uma entidade internacional. Isso. Única, individual em todo mundo, num sequencial. Então tá ali. Você vem e vincula os 2. Beleza. Lá na frente você vendeu esse animal, você descartou ele o frigorífico te devolve o chip. Então esse chip ele pode ser reaproveitável, porque ele tem uma emissão de sinal por 100 mil horas. Por 11 anos, esse chip ele pode ser utilizado. Então, para você usar ele novamente, para ele não repetir no sistema, a chave principal depois dele tem que ser o quê? Um brinco com outro número. Então você coloca ali o brinco de número 1000 e vincula ele com aquele mesmo número. Com o sequencial que você tem lá do chip. Exatamente. Para não haver ali uma redundância de informação para o mesmo número. E esse você também providencia? Fornecemos também. Um bastão leitor para chip eletrônico, chip eletrônico. Uma pergunta. O bastão, hoje tem alguma tecnologia que só do animal entrar sem precisar do bastão
dentro do tronco. Do tronco. É possível? É possível. Existem tecnologias de emissão de RFID. A gente estamos falando que é uma emissão de sinal por radiofrequência. O ID seria uma identificação, né? Um identificador. Então a gente tem a baixa frequência, que é o que eu estava falando aqui para você. Quando a gente fala do subcutâneo, ele é um FDX. Tá. Quando a gente coloca naquele auricular, a gente fala de um FDX-B. Aí a gente tem também uma tecnologia HDX, que ele possui uma emissão de sinal mais forte, e ele é normalmente usado em ambientes onde tem muito ruído. Por exemplo, ordenha, onde tem muito metal. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso também. É a identificação que será usada nas portarias que o governo está colocando. O nosso país deixou da aftosa, e os países importadores hoje querem algo para garantia. O que você vai me dar de garantia além da vacina que você me tirou? Então vai vir uma identificação animal e uma rastreabilidade nacional, e ela vai ser com esse chip HDX. Haja visto o frigorífico vai utilizar ela após a entrada ali dentro, que tem um ruído muito forte, né? E aí a gente vai para outra tecnologia que eu falei de baixa, que é uma tecnologia de alta frequência, onde você vai poder ler em distâncias maiores que a baixa. Você lembra quando eu disse que a baixa você pode ler com 30 centímetros de distância? Sim. A alta frequência você pode ler com 2, com 6, com 8 metros de distância. Aí você coloca ali leitores específicos para ler a alta frequência, para poder fazer o que você disse. O animal passa, essa leitura já é realizada. Mas qual uma outra diferença da baixa para a alta? A baixa você vai ler um por um. Você lê um animal por vez. A alta frequência, se você colocar ali num corredor, você pode passar ali 30 animais de uma vez só, que ele faz a leitura dos 30. É como se fosse um pedágio ali sem parar, né? Você falou tudo. Já solta, mas... Exatamente aquela mesma etiquetinha, exatamente um dos modelos, aquela mesma antena que a gente chama. Tá. A mesma que entra no shopping para abrir aquela cancela lá. Exatamente. Só que essa aplicação, você tem que usar ela de uma maneira muito eficaz, eficiente e bem posicionada. Porque se você coloca ela numa posição que você precisa do número individual, você vai ter uma dificuldade. Passou 5 animais. Agora, qual que eu vou anotar em relação ao evento que eu fiz? Então, se você vai colocar ela ali no break de contenção, você coloca ela numa posição que ela vai ler só o animal que passou. Tá. Porque ela tem um raio de leitura. Sim. Você não pode colocar ela num raio onde ela vai receber... Porque senão mistura com o que vem de trás lá, tá. Exatamente. Perfeito. Não, agora eu quero usar essa aplicação para poder fazer uma contabilidade de animais que eu estou mudando de rotacionado. Então você pode colocar numa posição onde você está fazendo a leitura de todos aqueles animais que estão passando ali. Olha, vai chegar num ponto, tem muita coisa que você pode avaliar com isso. O animal do rotacionado é a outra se o animal passou para aguada ou não foi? Será que ele está tomando água ou não vai? Exato. É só se deixar um portal ali, vamos dizer assim. Não, hoje já tem algumas coisas de confinamento que faz isso, para saber quanto ele bebe de água, quanto ele come. Ele passa ali já passa uma balança no meio do caminho da bebida para a comida. Já sabe essa tudo. Antena, o animal passa ali, já está sendo pesado. E já transmite já para a central. Exatamente. E tem algumas tecnologias que o pessoal já está fazendo isso, que quando ele vai beber água, já deu o peso dele, ele já até sai para um outro... já abre outra porteira. Já abre outra porteira, ele já separa. Esse daqui já está pronto no confinamento, esse aqui ainda não. Rapaz, então tem umas tecnologias. Já tem tecnologia bastante avançada, né, Roberto, ainda não está muito utilizada, né? Principalmente comercial. Comercial, o problema é que ainda não existe uma grande escala para isso. Então o custo ainda está muito alto. Está muito alto, ainda não compensa, vamos dizer. Mas é óbvio que isso, como a gente tiver tecnologia, tudo é assim. Logo começa com o alto custo, daqui a pouco ele baixa. Exato. É verdade. E a gestão e o investimento para quem quer, vamos dizer, tá descendo bastante ali dentro das oportunidades, das medições, o céu é o limite. Exatamente. Né? Então ele pode implementar uma baixa frequência na orelha e uma alta na outra. Agora a baixa eu uso para isso, a alta eu uso para aquilo. E aí ele pode juntar as duas. Entendeu? Agora, vocês falaram aqui de identificação da fitosa, né? Sim. Daqui a gente agora ficou livre, sem vacinação. Exatamente. Eu tenho minhas ressalvas um pouco com isso, porque
eu acho que o Brasil pode ter um grande problema daqui a pouco, né? Sim. Porque a gente, assim, nós temos como é que fala? Fronteiras. Fronteira muito grande com Sim. vários países aí, Exato. né? E o risco é muito grande do Brasil, porque dar uma fitosa lá vai interferir aqui, Exato. né? Então, assim, é um problema que o Brasil... Não sei se nós não deveríamos ter um cordão de isolamento, assim como funciona na Argentina. Sim. Ela é livre lá, mas tem áreas onde é obrigatória a Dentro vacinação. da Argentina mesmo, que é 10 quilômetros, se não me engano. uma Você tem faixa. obrigatoriedade de ter essa vacinação, né? Sim. E aí veio aquela coisa, não, porque isso é bom porque nós vamos ganhar alguns mercados novos. Aí você vê, o Japão e Coreia, que falam, não, a gente vai conseguir Japão e Coreia. Mas o Japão já compra do Uruguai há muito tempo, que é livre com vacinação. Então, assim, não tem muita lógica nisso. Vai a gente corre um risco desnecessário. Não, é um risco mesmo, Exato. de perder o que tem. Né? Então, assim, isso é só um adendo, só para... Não, mas é bom fazer isso. Essas lembranças sempre é bom fazer. A gente vai sempre aí sendo apertado pelo mercado, porque o comprador é que dita a regra, né? E aí Pois mas nesse caso o comprador, ele fala pra nós não, se você fizer isso eu posso comprar o seu, mas eu já compro desse, pô. Exatamente. Lógico. Mas aí às vezes vai para algum apelo, né? De, não, vamos exigir, né? É porque o mercado tá pedindo. Outra coisa é você tá fazendo porque você vai ter uma remuneração, né? Sempre tem que ter o estímulo, né? O estímulo, né? Você vai se mover na vida para quê? Você gosta de declarar imposto de renda? Ele adora. Assim, ninguém gosta, né? Mas imagina, ele adora, porque ele vê as cifras, né? Muito altas ali. Tristeza para declaração de imposto de renda. Mas assim como todo mundo, é um negócio... E a gente se move a fazer por quê? Se você não fizer, você vai ter perca com aquilo. Sim, você tem que fazer porque é necessário, né? É necessário. Senão você não vai pelo amor, vai pela dor, né? Então, de um jeito ou de outro. Falando nisso que a gente falou do seu filho, nós já passamos de 1h10 aí, eu queria perguntar um negócio. Que para você, qual a importância de ter a família no negócio? Porque eu vi você ali, sua esposa, seus filhos, todos aqui no negócio. Sim. Qual a importância disso na vida de alguém que está empreendendo, Romulo? A importância, para mim, ela é enorme. Haja visto, eu sou um pai, mas também fui um filho, né? Sou um filho, na verdade, não tenho um pai. Meu pai faleceu, eu tinha 10 anos de idade. E meu pai, ele era do segmento. Ele abatia animais e vendia um distribuidor de carne aqui em Goiânia. Então, o falecimento dele se deu de uma maneira, para mim, assim, muito marcante na minha vida. Ele era separado da minha mãe e eu ouvia muito pouco, né? Foi uma separação um pouco conturbada e eu tinha sempre ali uma percepção de um pai herói, como todos nós temos, Claro, né? Um pai que gosta de pescar, muitas fotos dele com pirarara, com peixe muito grandes. E no dia que eu tive a notícia do falecimento dele, eu estava esperando ele para poder ir para uma pescaria. Eu tinha 9 anos, a minha mãe não deixava ter aquela convivência, então isso para minha vida foi muito marcante, né? E ele tinha ali um certo patrimônio e guardou muito na minha memória isso, a perca de um pai. E nessa perca, ele tinha outra mulher, a gente também teve uma perca financeira muito grande. Vivi algumas coisas ali durante o velório dele, alguns amigos conversando sobre as coisas dele. Eu tenho isso dele, eu tenho aquilo, vou devolver, não vou devolver. Foi muito interessante que teve amigos que foram devolver carros. A gente tinha um açougue aqui em Goiânia que falaram, eu tenho uma dívida com seu pai que você pode pegar a carne aqui eternamente, né? Então, para mim, ter meus filhos junto comigo remete a algo que, vamos dizer, eu quis ter tido com meu pai e não tive, né? De ter trabalhado com ele, convivido com ele. E é importante para mim hoje estar com os meus filhos. Eu tenho a minha filha hoje que quis ser uma estudante de medicina, mas pelo caminhos, né, que Deus vai colocando na vida da gente, direcionou ela para passar numa federal em administração. Então, digamos que eu tenho ali uma convicção que daqui a pouco ela vai ser administradora do que a gente aí tem implantado nesse tempo. E o Julião, vocês já sabem, não precisa nem falar quem vai ser o comercial, quem vai ser a linha de frente da empresa. Então, para mim é muito prazeroso ter meus filhos comigo, minha família, minha esposa,
Minha esposa é advogada de formação, fez muitas pós-graduações em diversas áreas do direito, e a gente teve uma situação algum tempo atrás dentro da nossa empresa, a qual eu tive que trazê-la também para dentro do negócio. Então, em alguns momentos da vida a gente passa por desafios, passa por situações que você acaba não compreendendo qual que é o sentido daquilo, o porquê daquilo está acontecendo com você. Mas Deus é tão bom, tão cuidadoso, e você, quando está bastante conectado às coisas de Deus, à palavra, você está num sentido mais espiritual, né? A gente é espiritual e natural, está numa balança. Quando o espiritual está falando alto na sua vida, você consegue perceber que muitas coisas que acontecem é cuidar de Deus na sua vida. Então, hoje eu tenho minha esposa comigo no dia a dia, tenho minha filha comigo no dia a dia, tenho o Julião, que não está no dia a dia, mas sempre está comigo, e vejo que tempos atrás isso não acontecia. Eu estava empreendendo, tendo outros negócios, sem que a família estivesse no dia a dia comigo. Isso traz mais conexão, mais harmonia, né, para dentro de casa, e uma segurança que o negócio vai avançar. Deus vai abençoar também, que eles vão ser bons profissionais e vão conseguir estarem ali estabelecidos, né, profissionalmente, vão ter ali as suas remunerações. A gente que veio ali de um berço que, devido ao falecimento do meu pai, não tinha uma condição financeira muito grande. No tempo de professor de matemática, eu chegava a usar 4 a 5 camisas manga longa, em torno de 3 calça jeans para tomar chuva da minha casa até a escola, para chegar lá e tirar todas para ver se a última estava seca para mim entrar para uma sala de aula, sem antes passar pela sala dos professores envergonhado. Então, para ter o primeiro filho, a gente mediu, né, se a condição financeira era suficiente possível. Para casar, a gente mediu. Mas dizer sobre isso também que casamento, casa, família é projeto de Deus. Aparece dinheiro, aparece oportunidades que você não sabe de onde vem, para que tudo ali se consolide na sua vida. Então, para mim, é um privilégio poder ter minha família comigo hoje no dia a dia. É isso, é muito bom, né? Porque é aquilo que você falou, você tendo Deus na vida, como o Lucas Siqueira disse uma vez, bota o pé que ele faz o caminho, né? Ele faz o caminho. Mas você tem que dar o primeiro passo. Exatamente. Primeiro, segundo, você tem que orar, você tem que pedir da sua forma, do seu, né, dentro da sua crença, e tem que batalhar, né? Que é algo que a gente vê muito dos jovens, quer um resultado imediato, né? Então você tem que desejar, sentir forte aquele desejo de algo que você quer para sua vida e buscar. E saber que aquele projeto vai se realizar com 3, com 5, com 10, com 15 anos. Paciência. Perseverar, né? E não querer rápido. A gente vê, às vezes, muitas pessoas mudando de emprego muito rápido. Minha esposa foi minha única namorada. Eu saí de um professor de matemática para um Ministério da Agricultura muito rápido, para a Oxen como estagiário, como proprietário, hoje PEC Forte. Então existe aquele ditado que pedra que rola demais não cria lodo, né? Então precisa fincar o pé, acreditar, pedir a Deus e fazer a sua parte. Perfeito. E você, como você falou, você perdeu o seu pai com 10 anos. O que você quer deixar para os seus filhos como um legado? Um legado de honestidade, um legado de trabalho, um legado de perseverança, né? Para mim, é muito importante a família, muito importante meus filhos. Minha esposa teve 3 partos naturais, normais, que fala, nenhum foi cesárea. E eu pude participar dos 3 partos. E o vínculo com a família, com ela, com os meus filhos, foi muito forte. Não sei se vocês já participaram de um parto das esposas, de forma natural, mas é uma conexão que você estabelece com a esposa, com o filho. Você participar daquela dor, daquela dificuldade, daquela alegria, é muito forte, né? Então, um legado que a gente quer deixar é de alguém que, por eles, construiu, fez algo, e que eles também possam ter como exemplo. Ser trabalhador, que ser honesto, que acordar cedo, que dormir tarde, vale a pena, né? Buscando sempre a palavra de Deus no seu dia a dia, para poder estar te dando um norte
e te desviando aí das oportunidades e problemas que a vida pode te apresentar. Porque quem tem Deus, ele tem tudo. Perfeito. Muito bom, né? Depois dessa, é difícil falar, né? Foi muito bem dito. Muito bem dito. Ô, Rômulo, eu queria agradecer demais você ter vindo aqui participar, contar a sua história, contar sobre sua vida, Sim. família, empreendedorismo e tudo mais. E só uma última coisa. O que você enxerga para a pecuária brasileira daqui a uns 10 anos? Eu enxergo muita tecnificação, um avançar muito grande. A gente que está aí há 23 anos tem percebido a geração de filhos e netos tomando frente das propriedades. Aquela da moda antiga, aquele jeito rústico, já não está tendo um espaço. Então a tecnificação, a chegada da internet, os softwares de gestão vão fazer essa pecuária nossa aumentar muito. Um boi antigamente ele era abatido com qual idade? Era boi de 5 anos, era boi de 3 anos, soltava ali na invernada e ficava. Então a gente vê hoje muito reprodução animal entrando nas propriedades, a qualificação dos colaboradores, né? A mão de obra. E a gente conseguiu reduzir essa abate de animal hoje para 30 meses, 24 meses. Então isso devido ao quê? A tecnificação, né? Que vem acontecendo em diversos sentidos dentro da pecuária nacional. Então a gente vê essa produtividade aumentar cada vez mais. Tive dias atrás junto ao Minerva, dentro de uma apresentação com eles, apresentando ali que a carne nossa é a carne mais barata do mundo e que tem os Estados Unidos hoje, que tem um rebanho menor, mas tem um abate maior. E a gente tem visto o Brasil cada dia mais também avançar nesse sentido. Propriedades com rotacionado, o desfrute de animal por hectare avançando cada vez mais. Então, a junção de tudo isso, a gente espera de muito positivo para a pecuária nacional, né? Beleza. E oportunidades também que o mercado dá. Né? Essas exigências que vez ou outra aparecem, são oportunidades para o produtor rural ganhar e avançar. Né? Quando a gente fala da rastreabilidade, voltando um pouco, hoje a gente tem uma remuneração que chega a ser 3% do valor da arroba. Lembra lá quando eu falei que era R$2? Ficou numa média de R$3. Então hoje, qual que é uma demanda que o mercado europeu está fazendo junto ao Brasil e outros mercados também? Uma garantia do indireto. Hoje o produtor rural ele não tem que garantir somente o animal que ele está batendo. Ele tem que garantir o animal de onde ele adquiriu. E esse mercado está remunerando melhor por isso. Por exemplo, uma planta muito grande está pagando R$40 a mais pelo couro. Desde que esse animal seja advindo de uma propriedade que tenha rastreabilidade, seja um animal que tenha entrado na propriedade com 0 a 12 e que ele esteja numa propriedade que está ambiental, social e trabalhista correta, que não tenha desmatamento. Então, essa exigência vem das montadoras, Porsche, Audi, que querem ter a garantia que aquele couro que ele está usando nos veículos advém de uma propriedade que não teve trabalho escravo. Perfeito. Advém de uma propriedade que não teve desmatamento. Então o mercado lá vem apertando e quem está apertado está cobrando e está pagando a mais por isso. Né? Outro player está pagando 3%. A arroba hoje está quanto? 300 e... vamos falar 305, vai. Vezes 3%, R$9. R$9. Num boi de 22 arrobas, nós estamos falando em praticamente R$200 a mais no bolso. Num produtor Por boi. Por boi. Né? Para um produtor que consiga dar essas garantias dele e de onde o animal veio. Né? Hoje o mercado está demandando isso, uma garantia do indireto. Quem que é o indireto? Quem te forneceu o animal. Lembrando que tudo isso fora o ganho de gestão. O ganho de gestão, exatamente. Romulo, muito obrigado. Eu que sou grato. Lembrando que nós estamos na Agrovem. O que você acha dessa feira? Essa feira eu acho que ela já pegou. Ela já pegou. Eu como expositor e ouvindo outros expositores, pessoas que nos visitaram,
Todos estão muito felizes, todos estão muito satisfeitos. Os que tiveram a oportunidade de estar, mas pelo tempo, né, que fez com que eles não trouxessem as suas estruturas para o ano que vem, querem estar. Vi entidades de classe, vi entidades regulamentadoras, conselho de classe, defesa pecuária, produtores de médio porte, produtores grandes, médio porte. Eu só não vi ainda na feira as grandes contas, né? Mas em termos de palestras foi muito positivo. A quantidade de pessoas com grande know-how que foi apresentado e trazido para a feira. Então não tenho dúvida que haverá a segunda, a terceira, a quarta edição da Agrovem. Também acredito. Que Goiânia merecia, né? Merecia. Obrigado, Romulo, por ter vindo aqui, falar da sua vida, da sua história. Eu agradeço demais esse tempo aqui, 1h20, nós estamos aqui falando. E agradecer pela sua presença. E pela carne do almoço de ontem, tava boa demais da conta. Gostou lá? Nossa, Carneirinho, vai ser bom. costela. Carneirinho não deu tempo de eu comer, não. Carneiro eu não comi, mas nossa, A carne tava boa. macia demais. Aquilo Nossa. ali é a forma que a gente costuma lidar com tudo, né? Da melhor maneira possível. Produtos de qualidade, empresas com credenciamentos nas entidades nacionais e internacionais. E no nosso dia a dia a gente trata com muito cuidado o produtor rural, que ele merece. Isso aí. Bom demais. É o que move o nosso agronegócio brasileiro. Merece Perfeito. todo o nosso carinho, dedicação e atenção. Sem dúvida. E a PEC Forte, a Oxen e o Romulo aqui representando a todos, tem um privilégio de agradecer, estar com vocês aqui nesse momento, que, diga-se de passagem também, foi fruto de oração da minha esposa. Minha esposa, no início da semana, falou: meu filho esteve aqui, sentou aqui e falou que eu profetizo que eu vou estar sentado nessa cadeira. Né, o Julião, aquele dia que vocês deram a oportunidade para ele fazer uma foto. Aí a esposa lá, sem dormir um dia, sentou: senhor, o Júlio ainda não está preparado. Né? Abre essa porta lá pro Romulo, porque ter a oportunidade de falar para vocês, falar para o público de vocês é muito importante. Mas ó, Então, Deus só ajuda aquele que está preparado para poder chegar lá. amém. Então você está preparado sim, e a casa é sempre sua, Obrigado. da família. Para quem quiser entrar em contato no Instagram, @pecforte.oficial. Nós vamos deixar lá escrito também. Muito obrigado, viu? Eu que sou grato. É isso. Esse foi o MFcast, podcast do MF Rural.